A Casa de Pedra é provavelmente a edificação mais antiga de todo o Vale do Rio Preto. Estudos preliminares atestam que essas ruínas têm características de construção típica do final do século XVII e do início do século XVIII. Portanto, representa os primórdios da região do Vale do Rio Preto. Situado a poucos quilômetros do centro da cidade de Rio Preto, existe um verdadeiro tesouro arqueológico que possivelmente tenha sido construído pelos bandeirantes paulistas ainda no século XVII. Trata-se de uma edificação toda com pedras em ruínas que é popularmente conhecida por Casa de Pedras. Acredita-se que tenha servido de fortim bandeirante, posteriormente como base militar a serviço da coroa portuguesa para coibir o intenso trânsito dos contrabandistas de ouro que outrora passavam por essas paragens, presídio e até mesmo uma casa da moeda falsa, conforme veremos no decorrer deste documentário. Essa aqui é a lendária Casa de Pedra, situada na zona rural do município de Rio Preto, Minas Gerais. Os primeiros registros dão conta de que se trata de um fortim bandeirante, uma casa forte, feita estrategicamente nas margens das principais rotas de contrabando de ouro e diamante que vinham da zona mineradora de Minas Gerais, fugindo do fisco, do pagamento do quinto, do imposto cobrado pela coroa portuguesa, no sentido dos portos do Rio de Janeiro. Então, a primeira finalidade dessa edificação teria sido para coibir e fiscalizar o contrabando do ouro. Nesse sentido, há um documento encontrado na Inglaterra, em Londres, dando conta de que a coroa portuguesa, no distrito da Mantiqueira, ordenou que se construísse uma base militar com esse fim, de fiscalizar o contrabando do ouro. E nota-se que as duas extremidades outrora passavam trilhas de contrabando, que são os descaminhos do ouro. E outro detalhe que corrobora essa informação são o formato das janelas. As janelas, tanto de um lado quanto do outro, elas têm uma espécie de afunilamento de fora para dentro, ou seja, para privilegiar o ângulo de visão do militar que estivesse dentro dessa fortaleza. Esse detalhe é muito importante, que sugere que, de fato, essas ruínas, toda edificada em pedra, ela foi construída originalmente para servir de uma base militar a serviço da coroa portuguesa. Situada nas proximidades de Santo Antônio das Varejas, na zona rural do município de Rio Preto, possui uma estrutura monumental, grande e feita de pedra e alvenaria, seguindo um modelo básico que se manteve ao longo dos séculos para esses fortins. Um interessante registro dessas ruínas da Casa de Pedra foi encontrado recentemente nos arquivos históricos de São João del Rei. Nessa casa, posteriormente, por volta de 1780, ela serviu para uma fábrica clandestina de fundição do ouro, ou seja, todo o ouro tirado naquela época, ele tinha que ser fundido em barras, e recebeu o carimbo lá da coroa portuguesa. Só assim ele poderia ser transportado.
Como o território do município de Rio Preto, na época, fazia parte da comarca do Rio das Mortes, cuja sede era a cidade de São João del Rei, houve uma denúncia e uma fiscalização, né, veio, as tropas imperiais vieram para essa região e aqui eles se depararam com uma fábrica clandestina de fundição de ouro. Essa informação é muito interessante porque esse tipo de fábrica não era muito comum, porque era custoso montar uma fábrica desse jeito. Você tinha que ter algum militar, alguém com contato lá dentro, envolvido nessa trama. Era uma coisa que gerava muito dinheiro. Então, assim, essa informação nova, ela coloca de vez o município de Rio Preto na história do Brasil colônia. E o mais interessante é que no relatório, existe um relatório falando disso, eles falam que tinha uma moeda muito antiga, que provavelmente foi fundida por volta de 1780. Então esse documento, com base nesse documento, podemos afirmar que a Casa de Pedra, essas ruínas que até hoje existem aqui no nosso município, em 1780 com certeza elas já existiam, já estavam aqui, tendo essa utilização aí como casa clandestina de fundição de ouro, conforme consta na devassa que ocorreu no município de Rio Preto no ano de 1804. De planta quadrangular, os vestígios remanescentes constituem uma área construída de cerca de 50 metros quadrados, 9 metros por 5,55 metros. As paredes possuem espessura de 0,80 metros. A altura interna varia entre 3,70 e 3,90. E na área externa, notam-se paredes com mais de 4 metros de altura. Possui duas grandes janelas frontais, se parecem com duas baterias de artilharia, pois apresentam um afunilamento nas laterais de dentro para fora. São grandes aberturas verticais utilizadas na arquitetura militar como vão de observação, vigia e tiro. Esse detalhe arquitetônico sugere que essas janelas foram construídas para receber artilharia leve, mas também pequenos canhões dispostos para guarnecer o portão de entrada. E o mais interessante, como tudo foi estritamente calculado, né, o local de construção dessa base militar, é que o principal caminho, a principal rota de contrabando do ouro, que até hoje existe, que é mapeada, que temos laço documental, ela foi chamada primeiramente, de acordo com o mapa mais antigo da região, datado de 1790, ela era chamada de Picada do Brumado. Brumado é a atual várzea do Brumado, uma localidade do município de Lima Duarte, que fica logo após vencer a Serra Negra. Então, vindo de Barbacena, passava por Santa Rita de Bitipoca, por Lima Duarte, atravessava a Serra Negra, caía no território do município de Rio Preto, descia pelo funil, passava por aqui, perto da Casa de Pedra, e ia seguindo na direção da atual localidade de Santo Antônio das Varejas, até chegar em Rio Preto, por onde atravessava o Rio Preto e adentrava o território fluminense. Então essa é a principal rota de contrabando do ouro, de que temos registro na região, e ela carrega consigo não somente a antiguidade, como uma história, né? Que aí já é tradição oral, não temos documento. Mas a origem do povoado de Santo Antônio das Varejas, que se situa aqui próximo, alguns quilômetros à frente, na margem dessa rota de contrabando do ouro, ali foi um local de uma batalha, sangrenta batalha, entre as tropas imperiais, cuja base era aqui na Casa de Pedra, e alguns assaltantes que ficavam à margem da estrada. Conta-se que, numa batalha entre esses assaltantes e os militares que tinham a base aqui na Casa de Pedra, houve baixa dos dois lados. E somente quando chegou o reforço vindo de Barbacena, dias depois, avistaram vários corpos ao chão e muitas moscas varejeiras. Por essa razão, os militares que se depararam com essa cena, eles fincaram uma cruz que deu origem a uma capela,
cujo padroeiro foi Santo Antônio, em função da localidade ter passado a se chamar de Varejas, o nome do povoado até hoje é Santo Antônio das Varejas. Portanto, acredita-se que foi construída originalmente pelos bandeirantes paulistas para servir de abrigo, uma espécie de fortaleza com a intenção de auxiliá-los nas expedições e protegê-los contra os constantes ataques indígenas e de animais. Por isso, tecnicamente, do ponto de vista da arquitetura militar, essas ruínas podem ser consideradas como casas fortes. E essa rota de contrabando do ouro, que em 1790 era chamada de Picada do Brumado, em 1804 temos também registro dela, ela já se chamava Caminho da Serra Negra, e no ano de 1813 a coroa portuguesa se utilizou dela, melhorou, fez os melhoramentos e criou ali uma estrada real, que é a Estrada Real da Polícia. A Estrada Real da Polícia saía do Rio de Janeiro, passava por Valença, passava dentro da cidade de Rio Preto, passava aqui na frente, subia pelo funil, adentrava a Serra Negra, chegava na crista da Serra Negra, no local onde até hoje existe uma cruz chamada de Cruz do Nego, razão pela qual essa trilha é conhecida hoje pelo nome de Trilha da Cruz do Nego. Dali ela vencia a Serra Negra, do outro lado caía no município, passando por Olaria, por dentro da cidade de Olaria, adentrava Lima Duarte pela Várzea do Brumado, de lá seguia em direção a Santa Rita de Bitipoca até chegar em Barbacena. A Estrada da Polícia, é importante frisar, que na década de 1820, ela foi uma das estradas com o maior trânsito do país, principalmente por tropas de bois para abastecer a corte no Rio de Janeiro. Então ela ganhou o nome de Estrada das Boiadas. Somente no ano de 1828, cerca de 50 mil bois desceram de Minas Gerais, foram registrados na alfândega que existia em Rio Preto, que era no registro do Rio Preto. Em um ano, 50 mil bois. Então, assim, a importância histórica dessa região, sendo que tudo isso e dessa edificação, que com certeza é o vestígio existente que nos remete a esse passado histórico, né, do município de Rio Preto, uma vez que essa estrada real da polícia passava aqui na frente da Casa de Pedra. Há quem diga, inclusive, que da época desse trânsito intenso, né, de tropeiros, comerciantes, aqui funcionou uma movimentada casa com rancho, casa no segundo pavimento, com venda embaixo e rancho para os animais dos tropeiros. Isso na primeira metade do século XIX. Devido a toda essa importância e valor histórico e arqueológico das ruínas da Casa de Pedra, no ano de 2018, ela foi inventariada e tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Rio Preto, visando a sua proteção legal. E devido a essa importância dela regional, estadual e até mesmo para todo o país, uma vez que ela se insere no contexto da história do Brasil colônia, inclusive funcionando como uma casa de moeda falsa, já se encontram atualmente arqueólogos contratados pelo Conselho de Patrimônio para fazer o estudo arqueológico necessário para requerer o seu tombamento junto ao IEFA, a nível estadual.
Isso é o que esperamos, aguardamos, ansiosos para posteriormente, e eu tenho certeza disso, ela ser tombada a nível nacional pelo IPHAN. Se fores ao fim do mundo, A história às vezes é triste, mas é a nossa história. hei de ir buscar, lá mesmo te hei de ir buscar, em qualquer parte em que estejas, eu sentir não posso estar, eu sentir não posso. Corria algum dia do ano de 1884, quando o homem de 73 anos que estava atrás das grades na cadeia de Ouro Preto, onde hoje funciona o Museu da Inconfidência, fechou os olhos para sempre. Seu último suspiro levou consigo as lembranças das 87 vidas que ele executou, a mando de autoridades do Brasil Império. Esse é o paredão de Rio Preto, chamado Paredão Davi Campista. Extenso e imponente, uma localização privilegiada, bem no coração da cidade, de frente à Praça Barão de Santa Clara, próximo à matriz de Nosso Senhor dos Passos, os casarios coloniais, a rua calçada de paralelepípedo. Certamente esse conjunto histórico e arquitetônico é o cartão postal mais icônico da cidade de Rio Preto. Lá mesmo te hei de ir buscar, lá mesmo te hei de ir buscar, em qualquer parte em que esteja. Não se sabe a data exata de sua construção, mas documentos antigos sugerem que ele foi feito na época que se decretou o sertão do Rio Preto como uma área proibida. Então, ele está diretamente ligado, estaria a sua edificação diretamente relacionada à Casa de Pedra, uma vez que aqui seria a finalidade dessa edificação suntuosa, grande e cara, até mesmo para os padrões da época, seria funcionar uma praça de fuzilamento de quem fosse pego, preso na Casa de Pedra, contrabandeando ouro e diamantes da região mineradora de Minas Gerais para os portos do Rio de Janeiro. Se fores ao fim do mundo, lá mesmo te hei de ir buscar, lá mesmo te hei de ir buscar, em qualquer... Essa foi a saga do negro Fortunato José, o escravo que virou um dos principais carrascos do país. E nos registros das viagens autorizados a esse temível executador para realizar o seu serviço, constam 2 enforcamentos praticados por ele na cidade de Rio Preto. Sem ti não posso estar, eu sem ti não posso estar, eu sem ti não posso estar. Se fores ao fim do mundo, lá mesmo te hei de ir buscar, lá... O que temos de lastro documental nos informa que essa casa, que até hoje felizmente ainda existe, foi o local onde funcionou a primeira casa de câmara e cadeia de Rio Preto, quando a vila foi elevada a município em 1844. Naquela época, toda vila que era levada a município, a cidade, fincava-se um pelourinho, uma cruz em local de destaque da vila. Ali era o símbolo de emancipação política do município e convém observar que o município de Rio Preto foi elevado
a essa categoria antes mesmo de Juiz de Fora, da vizinha Juiz de Fora, lá somente em 1850 que virou cidade. Então essa é a casa onde funcionou a primeira casa de câmara e cadeia, e o Pelourinho, pelos registros que nós temos, ele ficava exatamente nessa extremidade do paredão. E o mais incrível, conseguimos localizar na cidade de Ouro Preto que houve pelo menos um enforcamento no Pelourinho de Rio Preto. Ele se deu na segunda metade do século XIX e o personagem, o executor, é o famoso e lendário Fortunato Carrasco. Então, nos registros de Ouro Preto consta que ele fez pelo menos aplicou pelo menos uma pena de morte, de enforcamento, aqui, nesse exato local, na extremidade do paredão onde existiu o Pelourinho. Então, além da beleza arquitetônica, existe com toda certeza um valor histórico incomensurável do paredão Davi Campista de Rio Preto. De ir buscar em qualquer parte em que estejas, eu sentir não posso estar, eu sentir não posso estar, eu sentir não posso estar.